Fala galera, tudo bem? Bom, esse vídeo de hoje aqui marca aí a retomada aí do nosso canal, tá? De vídeos longos aí, vídeos de tutoriais. Mais pra frente também a gente vai trazer aqui vídeos de apresentações de planilhas, vídeos de exercícios, tá? Então, peço desde já para que vocês possam se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, que tem muita novidade agora chegando a partir dessa retomada aqui, ok? E nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai trazer para você aqui uma questão que muitos alunos, muitos clientes nos questionam muito, né? Por que às vezes o cálculo no Excel ele dá um resultado diferente da calculadora, tá? Então eu vou te mostrar aqui algumas situações que na verdade não é que o Excel está errado, é porque ele tem algumas regras ali, alguns conceitos, ok? Então vamos lá para na prática aqui explicar essas situações, tá? A gente vai ter o primeiro exemplo aqui em cálculos, né? Expressões, toda fórmula, função que você utilizar nela, divisão e multiplicação com adição e subtração, por exemplo aqui, ó, 3 mais 3 vezes 5, eu tenho uma adição e uma multiplicação. O Excel ele tem algumas regras de cálculo. Qual que é a regra? Serão calculadas sempre respeitando as prioridades. Então, qual que é a prioridade para o Excel? Divisão e multiplicação, ele tem a mesma prioridade, diferente de adição e subtração. Ou seja, a prioridade, ele sempre, num cálculo como esse, ele vai priorizar primeiro divisão e multiplicação, depois ele vai olhar adição e subtração, ok? Depois disso, ele vai sempre calcular da esquerda para a direita. Ou seja, aqui, ó, onde a gente não tem nível de prioridade diferente, porque aqui a gente está falando de adição e subtração, e aqui adição e subtração tem a mesma prioridade, aí ele vai respeitar sempre o cálculo da esquerda para a direita. Primeiro ele vai fazer o primeiro cálculo de adição, depois de subtração, ok? E aí você tem uma forma para quebrar essas prioridades. Por que para quebrar? Eu vou te mostrar agora um exemplo na prática, como o resultado no Excel dá diferente do resultado na calculadora. Por exemplo aqui, ó, 3 mais 3 vezes 5. Se eu fizer isso daqui, ó, igual 3 mais 3 vezes 5, olha quanto que deu, 18, ok? Se a gente fizer esse mesmo cálculo na calculadora, vou te mostrar aqui como é que fica. A gente vai abrir aqui a calculadora, ó. Se eu fizer 3 mais 3 vezes 5, olha quanto que deu na calculadora, deu 30. Tá vendo? Esse é um dos exemplos que eu falei. A pessoa olha no Excel, olha na calculadora e fala, tá errado. Não necessariamente, é porque o Excel ele está aplicando as regras dele, ó. Ele está respeitando as prioridades. Como a gente tem adição e multiplicação, qual que é a prioridade 1 aqui? Divisão e multiplicação. Como aqui tem multiplicação, ele vai priorizar essa conta primeiro, depois a adição. Como que é na prática isso? Vou abrir aqui um Word para mostrar para vocês. Então, por exemplo, o que ele está fazendo naquela expressão? 3 mais 3 vezes 5. É como se o Excel estivesse fazendo isso aqui, ó. Como ele prioriza, como a gente demonstrou aqui, divisão e multiplicação primeiro, ele vai olhar, aqui tem uma delas? Tem multiplicação. Então, ele vai repetir o 3 mais. Aí, ele vai fazer a multiplicação aqui, ó, 15. E aí, 3 mais 15, 18. É por isso que aqui no Excel dá 18. Diferente da calculadora. A calculadora, para ela, é sempre priorizando da esquerda para a direita. Não importa se é multiplicação, se é divisão. Perceba que quando a gente começa a digitar aqui, ó, 3 mais 3, eu vou colocar a multiplicação, ele já somou o 6, tá vendo? Ele não tem essa questão de prioridade. Quando eu coloco vezes 5, ele vai multiplicar 6 vezes 5, 30. Ok? E como que a gente faz para quebrar isso? Porque eu preciso somar para depois multiplicar, com parênteses. O parênteses eu faço quebrar essa regra. Então eu vou vir aqui, ó, 3 mais 3 vezes 5. Ao invés de dar Enter, eu vou clicar aqui antes do 3, vou abrir o parêntese, vou vir aqui, vou fechar o parêntese, e agora sim eu vou dar Enter. Quando eu der Enter agora, ó, 30, tá vendo? A mesma questão, só que aqui com o parêntese ele deu o mesmo resultado da calculadora, porque eu forcei ele primeiro a fazer o 3 mais 3, aí ele vai somar 6, depois ele vai multiplicar por 5 para dar o 30. Ok? Então é por isso que aqui, dessa forma, a gente consegue quebrar a prioridade e aqui sim o resultado dá igual na calculadora. Aqui, ó, como a gente tem itens da mesma prioridade, ó, adição e subtração é o mesmo nível, se a gente fizer aqui igual 3 mais 8 menos 5, deu 6. Se a gente fizer isso na calculadora, 3 mais 8 menos 5, vai dar 6 também, ó, mesmo resultado. Mesma coisa aqui, ó, se a gente fizer igual 6 vezes 2 dividido por 4, deu 3. Se a gente fizer isso na calculadora, ó, 6 vezes 2 dividido por 4, também deu 3. Então,
se você vai fazer um cálculo e essa expressão ela não tem itens de prioridades diferentes, ok, vai dar o mesmo resultado da calculadora. Se você tem nessa expressão misturado multiplicação com adição, ou subtração, ou divisão, ele não vai dar o mesmo resultado da calculadora, a não ser que você force para ele, com o parêntese, a quebrar essa regra e determinar quais são os cálculos que você quer fazer primeiro, porque senão ele vai seguir essas regras, ok? Bom, agora a gente vai para um outro exemplo que o resultado ele pode dar diferente no Excel e na calculadora. Vamos aqui, ó, para horas, tá? Aqui é um cenário onde você tem aqui os dias trabalhados, a carga horária dele, os horários de entrada e saída, as horas trabalhadas, aqui quanto ele fez de hora extra. Então já aconteceu muito da pessoa vir aqui, eu quero saber se o Excel está calculando certo. Aí aqui tem 1h30 mais 2h15, tá dando 3h45 de hora extra. Aí a pessoa vem na calculadora, vamos zerar ela aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó, 1h30 mais 2h45, mais 2h15, 3h45, bateu. Aí ele, para ele é uma confirmação. O resultado da calculadora tá dando igual ao Excel. Então tá tudo certo. Não necessariamente. Vamos lá para o segundo cenário. Aqui, ó. Mesmo cenário, só que aqui ele fez 1h30 aqui de hora extra, aqui ele fez 2h30 de hora extra. Aí ele vai lá na calculadora para conferir. 1h30 mais 2h30, quanto que deu aqui? 3,6. E aqui 4 horas. Aí a pessoa, tá errado. Não, não tá errado, é porque horas no Excel é calculado diferente. Até porque horas acaba no minuto 60, né? No minuto 60 vira. Aqui na calculadora ele vai até o 90, até o 100 para poder virar do 3 para o 4. Né? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 1,3 mais 2,80, 4,1. Ou então, pegar um outro exemplo aqui, 1,3 mais 2,45. Tá vendo? 3,75. No Excel, a hora não tem, né? Porque a hora depois do 60 ele muda. Né? Já muda para 4 horas. Mas pegando o exemplo prático aqui, 1,30 mais 2,30, 3,60. Teoricamente é o mesmo resultado. Porque aqui está dando 4 horas, aqui está dando 3,6, ou seja, 3 horas,60. Né? Que é o 30 daqui com o 30 daqui. 60 minutos daria 4 horas. É porque a calculadora não vai mostrar dessa forma. Até porque 1h30 no relógio e 1h30 no Excel é como se ele estivesse fazendo a calculadora o seguinte: 1h30 não é 1h30. 1h30 na calculadora seria 1,5. Porque 1h30 minutos, 30 minutos é a metade de 60, que é 1 hora. E na calculadora, como a metade é 5, né, de 1 para 2, então eu teria que fazer 1,5 mais 2,5. Aí sim daria as mesmas 4 horas. Só que isso aqui é um exemplo fácil, né? Que dá para converter, que 1,30 é 1,5, 2,30 é 2,5. Então, assim, calcular horas no Excel e na calculadora dificilmente vai bater o mesmo resultado, tá? Por conta dessas questões que eu mencionei. Então, aqui eu coloquei um cenário que, ok, positivo vai bater, mas aqui já é um exemplo que não e vários outros, tá? Então, evite comparar, tirar a prova real, né? Das horas de cálculos de horas no Excel com a calculadora, porque dificilmente vai dar o resultado condizente ali, ok? Por conta dessas questões, que a hora é vista de uma forma no Excel e na calculadora não, porque ele não para ali no 60, né? Ele só vai virar a partir do 99, um número, beleza? Agora vamos aqui para o último exemplo dessas questões também que podem dar resultados diferentes, tá? Bom, então vamos lá para o nosso último exemplo aqui, tá? O exemplo de arredondamento. E mais uma vez eu peço, pessoal, por favor, para vocês se inscreverem no canal, né? Curtir o vídeo, compartilhar, porque vai ajudar muito a gente aí nessa retomada, né? Para que a gente possa crescer novamente no canal e trazer mais vídeos aqui para vocês, de tutoriais, de planilhas, de exercícios aí, de testes de Excel, ok? Bom, vamos lá. O último exemplo aqui de arredondamento. O que acontece? Eu tenho exemplos aqui de peças e de comprimentos de cada peça. E aqui o total. Aí, a pessoa vai pegar e vai comparar isso aqui na calculadora para ver se bate. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos pegar lá. A peça 1 tem 6,4. Mais a peça 2, 8,1. Mais a peça 3, 8,2. Mais a peça 4, 9,1. Quando a gente dá Enter aqui, ó, 31,8. E aqui 31,9. Bateu? Se a gente olhar assim, não.
Mas o que acontece? O que pode enganar isso aqui a gente? Então vou registrar aqui, ó, que esse resultado na calculadora deu 31,8, ok? Só para deixar aqui registrado. Só que por que ele mostra aqui 31,9? Porque tem aqui regras de arredondamento no Excel, que é parâmetro dele. Depois a gente vai fazer um vídeo aqui explicando todas as possibilidades de arredondamento no Excel. Você pode arredondar para cima, para baixo, número inteiro, ok? Então, não deixa de se inscrever, porque logo mais tem um vídeo explicativo aqui, específico sobre arredondamento no Excel, que isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Quando a gente vê aqui 31,9, se eu vier aqui e diminuir a casa decimal, foi para 32. Ou seja, a diferença fica maior ainda da calculadora, de 31,8 para 32. Fala, pô, tá errado. Não, é por conta do quê? Das casas decimais. Se eu aumentar a casa decimais, 31,9. Se eu aumentar mais uma, 31,85. Mesmo assim não bate. Por que não bate? Porque aqui dá 31,8 e aqui 31,85. Porque esse 6,4 que eu estou vendo aqui, na verdade não é 6,4. 6,4 é o que o Excel está me mostrando. Por quê? Por conta do arredondamento, onde se eu diminuir aqui, ó, é 6. Se eu aumentar, 6,4. Se eu aumentar mais uma casa decimal, 6,35. Esse 8,1 aqui, ó, é 8,14. Esse 8,2, tá vendo que aqui em cima, 8,22? Esse 9,1 aqui, tá vendo que é 9,14 que está digitado? Eu posso digitar aqui, 9,18. Só que com o arredondamento, ele vai colocar para 9,2. Se eu colocar 9,14, ele vai colocar 9,1. Mas o Excel aqui, ele não está contando 9,1. Ele está contando 9,14, que é o valor que está informado aqui. 9,1 é só o valor que eu estou vendo porque eu reduzi as casas decimais. Eu vou aumentar aqui, ó, eu vou colocar 9,14. Então aqui, ó, 6,35, 8,14, 8,22, 9,14. Ou seja, agora está aparecendo aqui os números realmente digitados e não com regras de arredondamento. Eu vou refazer esse cálculo na calculadora agora. Vou vir aqui, ó, e vou digitar agora 6,35. Antes eu havia digitado só 6,3, porque era o que estava aparecendo. 6,35 mais 8,14 mais 8,22 mais 9,14, 31,85, ó. Tá vendo? Agora bate. Ó. Resultado da calculadora agora bate com o cálculo aqui certinho. Então tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes esse aqui exemplo tem duas casas decimais. Tem exemplos, fórmulas às vezes que você faz que tem várias itens aqui na fórmula. Ok? Ao invés de 6,35 é 6,35246, e aí são números extensos, e aí você coloca na calculadora só o que você vê. Mas o Excel, ele calcula o que está digitado. Então, por isso, como tem esses arredondamentos, o resultado daqui, ele pode dar sim um resultado diferente da calculadora. Então, tomar muito cuidado com isso também, ok? Bom, galera, e assim a gente encerra o vídeo de hoje, tá? O objetivo aqui foi mostrar para vocês a diferença ali entre o Excel e a calculadora, que muitas vezes a gente ali tenta tirar a prova real para ver se o cálculo está certo, e aí a gente pode ser induzido ao erro, né? De interpretar que às vezes o cálculo está errado no Excel, e não é, às vezes é uma interpretação. Às vezes é como o Excel está mostrando, porque tem as regras de arredondamento. Às vezes é na questão das horas, né? Que tem o conceito que a gente mencionou aqui, e até na prioridade de equação do Excel, com que ele sempre vai fazer primeiro, diferente de uma calculadora. Ok? Então, mais uma vez, galera, peço aí para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar, e logo mais a gente volta aqui com mais vídeos, tutoriais, apresentações de planilhas, ok? Muito obrigado e até a próxima!